Lu, eu acho que essa live, eu acho que todo mundo estava esperando, porque em todos os nossos assuntos, ela sempre acaba acontecendo. A gente tem sempre muita pergunta sobre isso. E nosso tema queridinho do verão é celulite. Isso. Na verdade, celulite é um tema que nos interessa muito, né? Primeiro, porque nós mulheres temos, não tem como não ter, muito difícil não ter celulite, né? Até pela nossa relação hormonal, né? Então, a gente sabe que o estrogênio é um dos principais responsáveis aí pela celulite, né? Principalmente o estrogênio exógeno, né? Não o endógeno. E várias outras questões, como inatividade física, alimentação, falta de proteína da dieta. Então, são alguns ajustes que com certeza vai melhorar aí o quadro de celulite, né? Então, a busca por melhorar é de todas nós mulheres. Isso é bem importante, porque assim, é difícil, claro que você precisa de uma avaliação profissional, mas do jeitinho que eu vou explicar, e depois a gente fez um post bem legal, depois você vai postar para elas, né? Que elas vão ter mais ou menos uma ideia de como que é cada celulite, tá? Eu acabei de ver ali que uma escreveu, eu tenho nódulos, e é justamente essa a diferença, tá? Porque a celulite, ela inicia, como eu falei, pelo um processo edematoso. Então, o que é esse processo edematoso? É quando o líquido extravasa para o interstício, que é entre as células. Esse líquido, ou ele teria que estar ali dentro do nosso plasma sanguíneo, no sistema linfático, enfim, e não ali no meio das células, o corpo identifica aquilo como algo estranho, tá? E ele começa a fazer redes fibróticas que vão englobar esse conteúdo, deixar esse conteúdo, inclusive, mais espesso e vai realizar o processo fibrótico, que são os nódulos, assim como aquela pessoa escreveu, né? Eu tenho nódulos. Então, o que são esses nódulos? Começou por um edema e virou uma fibrose, um processo fibrótico, tá? Então, se eu tenho celulite grau 1 e 2, normalmente ela é uma celulite edematosa. É o aumento do edema que faz aquela ondulação do tecido, tá? E dá aquele aspecto de casca de laranja. Se eu tenho esse aspecto de casca de laranja maior, com depressões maiores, chega no teste de palpação, chega a ter nódulos, e esses nódulos doem, eu já tenho um processo fibrótico, tá? E daí, tanto o tratamento estético quanto o tratamento nutricional, eles mudam um pouquinho se eu tenho celulite edematosa e se eu tenho celulite fibrótica, tá? Se eu tenho celulite edematosa, né, que é grau 1 e grau 2, eu tenho que beber mais água, diminuir a ingestão de sódio, eu posso aumentar a ingestão de alimentos ricos em potássio, principalmente ali frutas, verduras, enfim, né? Eu posso também diminuir embutidos pela mesma causa do sódio, né, industrializado. Eu posso usar todos os nutrientes que eu tenho, que são diuréticos, né? Então, abacaxi, o chá verde, hibisco, como a gente falou. Agora, se eu tenho fibrose, eu tenho que fazer algo mais anti-inflamatório, porque eu tenho que quebrar aquela fibrose. Meu corpo tem que dar a condição para diminuir aquele processo fibrótico e meu corpo mesmo reabsorver essa proteína e excluir ela, né? Então, obviamente que a gente prioriza exercício físico, a alimentação e mais os suplementos nutracêuticos para estar ajudando a essa ação anti-inflamatória, tá? Mas também tem uma questão do tratamento estético, tá? Tem muito tratamento estético que age em relação à ação anti-inflamatória mesmo, sabe? Então, eu não posso também diminuir a inflamação. Então, tudo isso
o ideal é ter uma indicação profissional mesmo para fazer essa avaliação. Mas já do que a gente vai fazer, já dá para ter uma noção de qual grau de celulite você tem. Tá. E quando você caiu, eu comecei a, pelo menos, tentar falar um pouco sobre consumo de água. E uma das perguntas que a gente tem é, todo mundo fala, vamos consumir mais água, consumir mais água. Mas quanto é o de água ideal para mim? Então, a gente sabe... 40. Isso, pelo peso. Era isso que eu queria que você explicasse. 40 ml vezes o peso, né? Então, por exemplo, uma pessoa de 50 quilos vezes 40 teria que tomar 2 litros de água por dia, né? Uma pessoa de 60, 240. Então, vai aumentando conforme o peso, tá? E isso é de água, não de líquido. Água, pessoal, não é refrigerante, não é suquinho, não é? Quais são os nossos maiores vilões? Na verdade, o açúcar, com certeza, né? Então, mas isso que a gente fala não é carboidrato, tá? O carboidrato, pelo contrário, ele até, muitas vezes, ele é importante, principalmente os carboidratos os complexos, né? Que são mais integrais, e diminuir os refinados. Então, por exemplo, na escolha de um pão, escolher um pão integral, na escolha de uma farinha, escolher ela menos processada, né? Então, isso também já ajuda. E é a questão do sedentarismo, tabagismo também, né? Então, são vilões aí para a celulite. Ótimo. Eu acho que a gente tem muitas dúvidas, assim, mas homem não tem celulite. Não. Porque a gente Na verdade, ficou com essa responsabilidade. Pela questão hormonal, né? Na verdade, homem, ele pode ter uma irregularidade do tecido adiposo, tá? E isso pode desencadear tanto ginecomastia quanto ondulações também, mas eles não chegam a fazer a celulite fibrótica que nós mulheres fazemos. E quando a gente fala em tratamentos para celulite, a gente tem os alimentos que conseguem ajudar, a gente tem os nossos suplementos que conseguem ajudar. E eu queria, antes da gente começar a falar sobre outros processos, que a gente pincelasse um pouco do que a gente pode cuidar da nutrição estética do que a gente pode consumir. A gente falou sobre chás, que tem alguns chás que ajudam a gente no processo anti-inflamatório. O que a gente consegue fazer dentro desses recursos de alimento ou suplemento? Então, na verdade, assim, a dieta ela tem que ser de preferência adequada em macronutrientes, né? Então, proteína é bem importante, principalmente se a pessoa não consome proteína de maneira adequada. Primeiro, porque se ela não consome, ela vai em busca mais do carboidrato, e isso faz aumento de tecido adiposo, que também vai fazer esse aumento da celulite, né? Fora isso, a deficiência de proteína e você não comer ela de maneira regular pode estar causando uma flacidez que também piora o quadro de celulite, né? Então, no caso da celulite com flacidez, por exemplo, é imprescindível que a pessoa use o colágeno, né? Porque ela precisa estar melhorando aquela derme, a função dérmica. Inclusive, tem estudos com veristol melhorando a celulite de pacientes, né? Isso a gente vê na prática clínica. Por quê? Porque esses peptídeos de colágeno, eles agem na matriz, melhorando como um todo aquele tecido, tá? Fora isso, o colágeno é muito importante para o fortalecimento do vaso. Se eu tenho um vaso mais fortalecido, eu extravaso menos água para o interstício, tá? E isso diminui a celulite edematosa. Então, por exemplo, eu posso estar fazendo um chá verde com matcha, por exemplo, de manhã, que é diurético e estimulante, tá? E posso, no final do dia, fazer uma dose, por exemplo, do colágeno com hibisco,
né? Ou posso fazer só do colágeno, verisol, por exemplo, né? Então, eu estaria aí com uma modulação para que esses nutrientes ajam e vá diminuindo esse quadro de celulite. Agora, se eu já tiver uma celulite que tem uma flacidez mais expressiva, além do diurético, além do colágeno, eu poderia estar com o hialurônico, que daí eu tenho mais o ácido hialurônico que vai melhorar essa qualidade de pele, melhorar a hidratação dessa pele, né? Se eu tenho uma pele mais hidratada, ela vai apresentar uma menor rugosidade, ela vai apresentar um menor aspecto de casca de laranja. Tá. O Valtinho perguntou sobre celulite na barriga. A Charlene, a nossa Nutri, respondeu sobre Seluctive. Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre Seluctive? Sim, então ele já tem, né, o hibisco, que ele já age, né, Nossa, eu sou fã do hibisco, além de conter vitaminas e minerais, né, como cofator aí da produção de colágeno. Como ele já tem os aminoácidos também, nessa questão vascular, ele age de uma maneira super interessante, né? Então, fazendo realmente esse fortalecimento do vaso e também fazendo essa ação diurética. Em relação ao hibisco, inclusive, assim, a gente vê a ação dele principalmente ali correlacionado à pressão arterial, né? O hibisco é super indicado para quem tem alteração de pressão. E é o mesmo mecanismo de ação que ele vai ajudar na parte circulatória e na parte linfática. Porque vejam, gente, o nosso sistema linfático, ele não tem um órgão bombeador assim como o coração, né? O coração, ele bombeia e o sangue vai circulando. O sistema linfático, ele não faz isso, né? Ele não tem nenhum órgão que bombeie. Então, você precisa ativar o sistema circulatório para, consequentemente, ativar o seu sistema linfático, tá? E o produto ele pode ser utilizado até 2 vezes ao dia, se a pessoa tiver um grau de celulite maior, né? Então, eu posso colocar ele no período da manhã e uma dose no final da tarde, tá? E já aconteceu de alguns pacientes falarem, Luísa, aumenta muito a minha diurese, né? Então, eu tenho vontade de fazer xixi. Então, não deixa para tomar à noite, toma no finalzinho da tarde, até umas 17 horas, porque daí não vai ter esse problema em relação a isso. Ótima dica. Os nossos chás, a gente também consegue colocar ele como aliados nos nossos produtos? Qual que é o melhor? Sim. Na verdade, tanto o hibisco quanto o matcha ele tem uma concentração de polifenóis grandes, né? Então, o puxa verde com matcha, ele tem uma concentração. O mix verde também, pela questão nutritiva mesmo, né? Então, desses oligoelementos, eles conseguem também manter essa hidratação e não fazer com que esse líquido extravase, né? Então, tudo que você colocar de nutriente é interessante. Para uma celulite mais fibrótica, o interessante, com certeza, é aumentar os polifenóis, né? Então, o matcha seria bem interessante aí para um quadro inflamatório. Ótimo. Então, aquela celulite que dói, tá? Então, a pessoa, mas qual que é? Aquela celulite dói, quando você tem aí síndrome das pernas cansadas. Então, quando a pessoa sente que no final do dia ela está com edema nos pés, tira o sapato, fica a marquinha do sapato no pé. Então, esse é uma das formas que a gente tem de saber realmente que a paciente tem esse comprometimento vascular, né? E daí, tanto o hibisco quanto o matcha seria bem interessante. Ótimo. Como eles são instantâneos, são super fáceis, né? Então, veja, se a pessoa...
Porque às vezes eu faço chazinho, mas eu acabo levando para o trabalho, eu só vou tomar no final da tarde. E a gente sabe que acaba perdendo os nutrientes, né? Então, por ele ser instantâneo, dá para deixar no consultório, dá para deixar no escritório, dá para deixar armazenado ele, daí você só dilui e já pode tomar. Quando a gente pensou nos chás para linha, a gente pensou exatamente nesse processo de praticidade mesmo, sabe? A gente sabe que hoje na correria do dia a dia a gente se desdobra em 35, que a gente sempre tem 1000 coisas para fazer, está sempre correndo para cima e para baixo. A gente sabe o quanto a erva em si seria interessante, mas você colocar ela para ferver, fazer uma infusão, esquentar e esperar, a gente às vezes não tem o tempo e a gente deixa de usar o produto por não ter esse tempo disponível para cuidar da gente. Então, se a gente conseguir, dentro da nossa rotina, deixar as coisas mais práticas e mais objetivas, a gente consegue criar o hábito e não deixar isso para trás como não sendo uma prioridade. Então, os nossos chás são práticos, solúveis, tanto em água quente ou água fria. Então, ajuda. Por exemplo, na minha mesa, eles ficam do meu ladinho e eu tomo de manhã e à tarde. Admito que eu sou viciada neles, sou suspeita, né? A gente também tem a questão que muita gente reclama da celulite na menopausa também, né? Apesar delas diminuírem pela diminuição do estrogênio, é uma celulite um pouco diferente. É uma celulite mais flácida, né? Então a pessoa tem a pele ali mais flácida, o bumbum mais caído. Nesse caso, essa adequação nutricional de proteína, ela pode ser feita, por exemplo, por Forci associado com whey protein, por exemplo, tá? Porque daí eu consigo, não preciso fazer uma dose diária, mas eu posso intercalar meia dose de manhã e meia dose no lanchinho da tarde. Porque os lanches, a gente normalmente não come proteína, né? É difícil, fora assim, um iogurte, um ovinho cozido, a gente acaba não comendo a quantidade necessária de proteína. Então, o whey, ele é uma estratégia, inclusive para saciedade, para emagrecimento, para essa diminuição da celulite, né? E a gente garante os aminoácidos para fazer ali a síntese do colágeno. Que eu acho que é o mais importante, né? Nosso queridinho. A gente teve bastante perguntas sobre colágeno, a gente tem live sobre colágeno. Não é que a gente não quer entrar nesse assunto, mas a gente sabe que são assuntos separados. A gente está tentando deixar as lives com temas específicos, tá, pessoal? As meninas estão ajudando a responder dentro do possível as outras perguntas, mas a gente vai focar em celulite hoje, tá? O que eu queria saber, uma pergunta que veio pra gente os cremes de celulite realmente funcionam? Depende. Depende muito. Primeiro tem que ver se esse creme ele tem base biocompatível com a nossa pele, né? Então ele não pode ter nada de petrolato na composição. Se ele tiver parabeno, propileno glicol, óleo mineral, com certeza ele não vai absorver o ativo, tá? O segundo é a concentração de ativo. Tá? Então, quantos por cento daquele ativo eu tenho para que ele realmente faça efeito? Só que assim, o creme, ele é coadjuvante. Com certeza o primeiro é a alimentação, exercício físico, os suplementos e por último o creme. Então... Mas eles são importantes sim. Tá, porque é um complemento. Se a gente souber acertar a alimentação, a dieta, o suplemento, ele entra como um bônus para o grande finale, né? Pro alto. Exatamente. A gente teve uma pergunta que é assim, como eu tomar hialurônico verisol mais selectivo, mais chá junto? Você consegue dar uma dica de um protocolo do que organizar o que em qual momento do dia? Tá. Então, assim, o verisol e o chazinho pode ser tomado de manhã, tá? Porque de manhã o chazinho é bem interessante porque você já consegue entrar com uma carga de compostos bioativos grande e você também acaba tendo mais tempo de manhã para daí fazer xixi, ir ao banheiro, né? Não fica aquela questão noturna. O Celutec você poderia tomar no meio da tarde, junto com o lanchinho da tarde, e o Hyaluronic Skin de noite.
tá? Ficariam aí uma dose completa de colágeno e já com o chazinho e como a gente tem o hibisco também, né? Aí já ficaria ele no meio da tarde. Ótimo, maravilha. A gente teve também uma pergunta, se existe cápsula para celulite. O duro que a maioria dos produtos, por exemplo, até dá para fazer em cápsula, mas eu vou ter um volume muito grande de cápsulas, por isso que a maioria dos produtos acabam sendo em pó mesmo, porque a dosagem é muito grande. Por exemplo, colágeno. Se eu fosse tomar a quantidade necessária ao dia, eu precisaria de 20, 30 cápsulas. Isso é inviável, né? Uhum. Pessoal, para quem entrou agora, a gente tem muita gente falando que queria informação, a live vai ficar salva e a gente falou várias vezes sobre quais os melhores produtos, quais os protocolos, então vai ficar tudo registradinho aí para vocês, tá bom? A gente consegue pensar em tipos de celulite quando a gente falou de quem tem edema e quem tem fibrose, quais são os melhores produtos da Sanavita que a gente consegue ajudar as pessoas. Quando a gente terminar essa live, pessoal, a gente vai colocar um post nos stories para você fazer a autoavaliação de qual é o seu nível de celulite. Aí, com isso, a gente consegue passar alguns produtos que poderiam ajudar. Óbvio que com um acompanhamento nutricional e uma avaliação de um profissional, a gente consegue trabalhar da melhor maneira possível, tá? Isso, então, na verdade, assim, quando eu tenho a ação edematosa, eu tenho que pensar num produto que vai estimular o meu edema, né? Diminuir o meu edema. Então, eu entraria, com certeza, com o próprio chazinho de matcha de manhã para diminuir a questão anti-inflamatória. Lembrando que o chá verde, ele contém epigalocatequina galata, ele também tem uma concentração de cafeína. Porque a cafeína em concentrações baixas, ela também tem ação diurética, tá? Aí poderia usar o colágeno com hibisco no meio da tarde ou à noite, né? Cuidar só com a questão da noite por causa do diurético. E para quem tem daí a celulite também mais fibrótica, né? Então também poderia usar desculpa, gente. Para quem tem a celulite mais flácida, né? Utilizar com a flacidez, utilizar daí doses maiores do colágeno, tá? Do Hyaluronic Skin. Exatamente, tá? Então, da fibrótica em relação à edematosa, tentar escolher esses chazinhos que são mais diuréticos e mais anti-inflamatórios, junto com o colágeno, e depois, para a flacidez, aí pegar essa questão do Hyaluronic Skin para melhorar a viscosidade mesmo dessa pele. Ótimo, maravilha. A gente já está com os nossos quase 30 minutos já. Eu só queria, para a gente complementar, a gente falou sobre necessidade de atividade física, sobre água, sobre alimentação, suplementação, sobre creme e faltou os tratamentos estéticos. Você consegue ajudar a gente só fechando esse nosso combo de celulite, sobre o que pode ser importante e o que complementa mais? Tá. O primeiro, se for edematosa, com certeza é a drenagem linfática, tá? E essa drenagem linfática, ela pode ser feita com uma dose de chá de 30 a 40 minutos antes. Por exemplo, um chazinho de hibisco, você pode oferecer 30 a 40 minutos antes da drenagem linfática para potencializar, tá? O ultrassom, ele também é um tratamento para celulite, tá? A programação dele é diferente para celulite edematosa do que para celulite fibrótica, mas isso o profissional que vai saber, tá? Fora o ultrassom, fora ali a drenagem linfática, eu tenho alguns procedimentos, principalmente realizados por dermatologistas, que é o Sculptra, esses bioestimuladores de colágeno, que eles são feitos bem aonde a gente tem as depressões e também aonde a gente tem essa flacidez mais
mais essa celulite mais flácida. Quando eu uso esses bioestimuladores de colágeno, eu preciso do colágeno como substrato. Então, eu posso ir usar 1, 2 ou até 3 doses do colágeno ao dia. Ah, Luiz, eu não sei qual utilizar. Usa um Verisol de manhã, né? E no final do dia, por exemplo, você pode usar um Hyaluronic Skin, que já tem as 9 gramas do colágeno, mais os 60 miligramas do ácido hialurônico. Ótimo. Luiz, eu acho que a gente tirou a maioria das dúvidas aqui. Queria agradecer mais uma vez essa nossa terceira live. Lu, muito obrigada. Eu que agradeço. Tem ajudado todo mundo nos 48 do segundo tempo. Então tá bom. Obrigada pela participação. Nos vemos logo. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.